Começa agora o Jornal da Câmara e estas são as manchetes de hoje. Avenida Dona Francisca, na Vila Resende, tem obras de melhorias. Médico urologista recebe título de cidadão piracicabano. Jornalista Marcelo Bandeira apresenta a ordem do dia da reunião ordinária desta segunda-feira, dia 24 de março. Vereador promove palestras durante a Semana da Mulher. Vila Industrial ganha academia ao ar livre. O Jornal da Câmara traz ainda o resumo da reunião ordinária da quinta-feira passada e a agenda de eventos. Estas e outras notícias agora no Jornal da Câmara. O vereador José Antônio Fernandes Paiva esteve na Avenida Dona Francisca, na Vila Resende, para verificar algumas obras de melhorias relativas à sinalização de estacionamento na região. Veja a reportagem de Gustavo Vargas. Na última segunda-feira, dia 17 de março, o vereador José Antônio Fernandes Paiva visitou a Avenida Dona Francisca para checar a mudança de sinalização horizontal de um estacionamento que passou a ter 45 graus. O parlamentar comentou o assunto. Olha, aqui nós tínhamos uma demanda que havia estacionamentos em fila dupla, isso no horário de entrada e saída de alunos, e isso colocava em risco a segurança das crianças, tanto quanto dos motoristas que aqui se estacionavam. Então nós fizemos uma solicitação para que invertêssemos o estacionamento para 45 graus, com isso você aumenta em torno de 30% o número de vagas de estacionamento, além do que de propiciar aos alunos e aos motoristas segurança, porque ao invés de abrir a porta para a rua, abrem para o estacionamento 45 graus. Então, é uma conquista feita pela comunidade, a gente teve a intervenção junto ao Poder Executivo, depois de colher um abaixo-assinado aqui da escola, e a partir do abaixo-assinado a Secretaria agora executou as obras e nós estamos vendo aqui que de fato isso permite a melhoria da qualidade da mobilidade urbana aqui na avenida, tanto quanto da segurança para os que vierem aqui estacionar os carros para o embarque e desembarque dos alunos. Márcia João Ferraioli, gestora de um colégio da região, explicou o porquê do colégio ter feito essa solicitação de mudança ao gabinete do vereador Paiva. Não houve um acidente, propriamente dito, mas eu acho que várias situações de risco houveram. Porque o aluno atravessava, o pai muitas vezes tirava o aluno na fila dupla e pela porta onde estava passando outro carro, né? A criança fica escondida. Então a gente via situações que poderiam acontecer. Nós nos antecipamos, graças a Deus não aconteceu, mas poderia sim acontecer. E muitas vezes nós chamamos o amarelinho, várias vezes, né? A Semutran, que viesse fazer essa fiscalização. O médico urologista Nivaldo Lavoura Júnior recebeu título de cidadão piracicabano em reunião solene promovida pelo vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes. Veja a reportagem. Natural de Limeira, o médico urologista Nivaldo Lavoura Júnior foi homenageado com título de cidadão piracicabano por iniciativa do vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes. O parlamentar comentou sobre a atuação profissional do médico no município e suas ações empreendedoras. O doutor Nivaldo, todo mundo conhece, é um médico renomado, é um médico que, além da sua capacidade profissional, ele é humanitário, é humano. Ele não é... A gente fala assim com bastante liberdade pela amizade que a gente tem com ele, né? Quer dizer, nos seus afazeres, no seu dia a dia, além de atender a sua clientela, sempre quando aparece um problema extra, doutor Nivaldo, por favor, está ele sempre disposto a atender. Quer dizer, é um médico caridoso, competente. Durante a solenidade, foi transmitido um vídeo que conta um pouco da história do homenageado. Nivaldo da Silva Lavoura Júnior nasceu na cidade vizinha de Limeira no dia 1º de novembro de 1967. É filho de Nivaldo e de Dona Angelina e sempre foi um jovem dedicado aos estudos e ao esporte, em especial a natação. Iniciou seus estudos em 1975 na Escola Estadual de 1º e 2º graus Castelo Branco e fez o ensino médio no Acadêmico Limeirense, de onde saiu direto para a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, na qual ingressou no curso de Medicina em 1986.
consagrando-se como o melhor aluno da Unicamp. Entre os anos de 1992 e 1997, fez residência médica em cirurgia geral pela Unicamp e, em 2002, ingressou no mestrado em ciências da cirurgia pela mesma instituição. Desde 1996 é membro da Sociedade Brasileira de Urologia e, a partir de 1999, integrou-se à American Urological Association. Em 2008, decidiu fazer novo mestrado, desta vez em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Mas o fato interessante é que o Dr. Nivaldo decidiu fazer doutorado simultaneamente ao seu mestrado. Nesta época, teve importantes produções acadêmicas que lhe renderam posição de destaque na Biomed Library, uma das mais renovadas fontes de publicações científicas do mundo. Em Piracicaba, o Dr. Nivaldo chegou no ano de 1997 para trabalhar no Serviço de Urologia e Nefrologia, o SUN, localizado na Avenida Independência, ao lado do antigo Banespa. Certa noite, conta sua esposa Andréia, Nivaldo a acordou para dizer que havia tido uma ideia: criar um instituto especializado em urologia, e assim nasceu em 2003 o IUP, Instituto de Urologia de Piracicaba, que mesmo sem a adesão inicial de outros profissionais, tornou-se um centro de excelência em toda a região. No ano seguinte, uma nova inspiração do Dr. Nivaldo fez surgir em Piracicaba o Centro de Reprodução Humana, numa feliz parceria que fez com vários colegas de profissão, entre os quais o amigo Ernesto Valvano, homem de hábitos simples que faz da sua profissão um instrumento para gerar e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Dr. Nivaldo é um filho zeloso, marido exemplar e um pai dedicado. Casado com Andréia e pai de Eduardo, Lucas e Bruna, nosso homenageado recebe nessa noite, por iniciativa do vereador e amigo Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes, o título de cidadão piracicabano, aprovado por esta Casa de Leis, em reconhecimento às suas ações cidadãs e empreendedoras que tanto engrandecem a sua Piracicaba. Nivaldo Lavoura Júnior disse que receber o título foi uma gratificante surpresa. Essa homenagem foi uma surpresa que um cliente nosso e também vereador, Capitão Gomes, nos preparou. A gente não estava imaginando que isso acontecesse. Minha trajetória, assim, eu cheguei em Piracicaba em 1997, me integrei aqui a uma clínica de urologia e de lá para cá fiquei criando raízes aqui em Piracicaba. Então eu estou aqui em Piracicaba desde 1997. Os vereadores Pedro Cruz e Matheus Erler também participaram da solenidade. O jornalista Marcelo Bandeira traz agora a pauta da ordem do dia da reunião ordinária desta segunda-feira, dia 24 de março. Olá, Marcelo. É isso daí, Márcio. Hoje são 24 proposituras na pauta da ordem do dia na noite desta segunda-feira, distribuídas da seguinte forma. Os vereadores estarão apreciando 4 moções, todas elas são de aplausos. Caso sejam aprovadas nessa noite, tudo indica que sim, serão entregues ainda em data a ser agendada pelo Departamento Legislativo. São 12 requerimentos que são os pedidos dos vereadores. Geralmente eles querem informações sobre os mais diversos assuntos que estão acontecendo. Requerimento é aprovado em plenário ou rejeitado, pode ser retirado também por conta de autoria do parlamentar. E caso seja aprovado, na maioria das vezes os requerimentos são aprovados, são encaminhados para a Prefeitura de Piracicaba, que tem 15 dias para responder o vereador. Ainda, projeto de lei em segunda discussão, são 4 projetos que deram entrada já em segunda discussão, já passaram pelo primeiro turno, agora retornam para serem apreciados nesta noite, sendo aprovados, seguem para a sanção do prefeito municipal, e um projeto de lei, ou melhor, são 3 projetos de lei em primeira discussão. Deram entrada em primeira discussão, voltam, se forem aprovados nessa noite, para uma segunda discussão aqui na Câmara. Agora, telespectadores da TV Câmara Piracicaba, o principal assunto da noite é o aumento e também a correção do salário dos vereadores, dos assessores, do prefeito municipal e dos secretários municipais. Esses projetos de lei, na verdade, são 2 projetos. Um é de autoria da Câmara de Vereadores e o outro da Prefeitura.
Para o prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais, os vereadores e os assessores, a correção da inflação, 5,44%. Já para todos os funcionários públicos municipais, aí envolve Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, o SEMAI, as autarquias indiretas e diretas, as fundações municipais, vem 5,44% e mais 2,43% de aumento real, o ganho real, que é chamado na Câmara de Vereadores. Portanto, dá 8% para todos os funcionários públicos, 5,44% de inflação e mais os 2,43%, totalizando 8%. E para os vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, além dos assessores parlamentares e assessores políticos, fica em 5,44%. O projeto está, inclusive, em primeira discussão, será votado nessa noite, apreciado, e caso seja aprovado em primeira discussão, tudo indica que sim, em extraordinário, o presidente da Câmara, João Manuel dos Santos, pretende colocar esse projeto para ser novamente apreciado ainda nessa noite em segunda discussão. Sendo aprovado nas duas discussões, segue para a sanção do prefeito. O prefeito sanciona e a partir já do dia 1º de abril, que é a data de vencimento dos funcionários públicos e também vereadores, prefeito, vice-prefeito, assessores e secretários municipais, já estarão recebendo essa correção. Só lembrando que nós teremos daqui a pouco também entrega de moção de aplausos de autoria do vereador Paiva para o Sindicato da Construção Civil de Piracicaba. Ainda nessa noite teremos a Tribuna Popular, que é o espaço que a Câmara concede para qualquer cidadão falar sobre os mais diversos temas. Tem até 10 minutos para ocupar a tribuna. O advogado José Silvestre falará sobre o estacionamento do Fórum aqui de Piracicaba. São esses, portanto, os principais destaques da pauta da ordem do dia. Como nós dissemos, são 24 proposituras que estão pautadas nessa noite, que você acompanha ao vivo pela TV Câmara. E as votações começam a partir das 21h15, quando nós se inicia o segundo expediente, já que o primeiro expediente é justamente para a entrega da moção de aplausos, a participação na Tribuna Popular e a fala dos vereadores na tribuna também pelo tempo de até 10 minutos. Esse é o primeiro expediente, que começa dentro de alguns instantes, às 19h40, se estende até às 21h15, quando nós temos o início da votação dos projetos que estão na pauta da ordem do dia. Márcio. Obrigado, Marcelo. E o vereador José Antônio Fernandes Paiva promoveu uma série de palestras e uma mesa redonda durante a Semana da Mulher, que este ano teve como tema a mulher trabalhadora. A Câmara de Vereadores de Piracicaba, por iniciativa do vereador José Antônio Fernandes Paiva, em parceria com o Sindiban, promoveu de 17 a 21 de março a 6ª Semana da Mulher. Durante todos os dias houve palestras relacionadas às mulheres. É uma semana muito rica de intervenções no mundo em que a gente está vivendo, mais especificamente focado em Piracicaba, mas com as mulheres que fazem a história e os temas que envolvem as mulheres. E a gente tem feito essa parceria porque os interesses são os mesmos, né? É para que a gente possa diminuir a discriminação que existe, as diferenças salariais que existem contra as mulheres, contra os negros, enfim, todas as formas de preconceito. Na quarta-feira, a enfermeira Ermelinda de Fátima Vicentim ministrou uma palestra com o tema HPV, que é uma doença sexualmente transmissível que engloba cerca de 100 vírus diferentes. É uma infecção comum que atinge homens e mulheres e pode ter sérias consequências. Nós temos basicamente um exame muito simples, que é o Papa Nicolau. Tá? É o exame anual que a mulher deve fazer, porque através do Papa Nicolau que se dá um diagnóstico de HPV, mesmo antes de aparecer as verrugas, que é característica de um dos sintomas do HPV. E a iniciativa tomada pelo governo da presidenta Dilma e do ex-ministro Alexandre Padilha de ofertar a vacina gratuita para as jovens, para que elas possam estar se precavendo com relação ao HPV. Você pode participar de todas as decisões políticas de sua comunidade ao eleger seus representantes no governo. E é com o título de eleitor que você faz valer esse direito.
Além da eleição, o título também é exigido em diversas situações. No processo de contratação de um trabalhador ou para tomar posse em cargos públicos, na hora de tirar ou renovar o passaporte, para tirar o CPF se você tem mais de 18 anos, ou para fazer o recadastramento de contribuintes isentos e até para a matrícula em alguns colégios e faculdades. Você pode tirar o seu título a partir dos 16 anos de idade, mas ele só é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. E em qualquer lugar do país é de graça. Você tira seu título no cartório eleitoral. Leve o RG original ou certidão de nascimento ou casamento, um comprovante de endereço. E para homens entre 18 e 45 anos, o comprovante de quitação do serviço militar. Muitos municípios já contam também com o sistema TítuloNet. Com ele, é possível fazer alistamento, transferência ou revisão de dados cadastrais via internet. No site, é só preencher as informações solicitadas e escolher um local de votação disponível. E em até 5 dias, você deve comparecer a um cartório eleitoral com os documentos. E o vereador Luiz Carlos Arruda, o pastor Luizinho, visitou as instalações da Academia ao Ar Livre do bairro Vila Industrial, localizada na rua Josefina Antônia Sarquis. Ele conversou com moradores e lideranças comunitárias. O vereador Luiz Carlos Arruda, o pastor Luizinho, esteve na rua Josefina Antônio Sarquis, na Vila Industrial, para conhecer as instalações da nova Academia ao Ar Livre do bairro. O parlamentar fez uma indicação ao Executivo em julho do ano passado solicitando a obra. Em sua justificativa, ele explica que é uma área ampla e bem cuidada pelos moradores. O local conta agora com equipamentos de ginástica e também com instruções para a prática de atividade física. A academia irá proporcionar, além de lazer, bem-estar e mais saúde à comunidade local. Pastor Luizinho afirmou ainda que esta é uma conquista dos moradores, que sempre lutaram para conseguir os equipamentos. A inauguração das instalações deve ocorrer em breve. E agora o resumo da reunião ordinária da quinta passada e a agenda de eventos com a jornalista Rebeca Paroli. A 13ª reunião ordinária de 2014, realizada na última quinta, contou com 16 proposituras, sendo em discussão única uma moção de aplausos e 8 requerimentos. Em segunda discussão, 5 projetos de lei. Em primeira discussão, um projeto de lei complementar e um projeto de lei. Durante o expediente da reunião, foi realizada a entrega da moção de aplausos de autoria do vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro ao grupo de voluntários denominado Anjos da Madrugada. São jovens da Igreja Universal do Reino de Deus que disponibilizam parte do seu tempo à noite, de madrugada e nos finais de semana para realizar a ação social com moradores de rua do município. Confira agora a agenda de eventos entre amanhã e quinta-feira. Amanhã, terça, dia 25, às 19h30, haverá uma reunião solene no Salão Nobre para comemorar o Dia do Leonismo, promovida pelo vereador Pedro Kawai. Na quarta, dia 26, o vereador Carlinhos Cavalcante receberá alunos do município pelo projeto Conheça o Legislativo, a partir das 8 horas, no Salão Nobre. Já na quinta, dia 27, será a vez do presidente da Câmara, vereador João Manuel dos Santos, receber alunos pelo Conheça o Legislativo, também às 8 horas, no Salão Nobre. Na quarta, dia 26, haverá um pregão presencial na sala de reuniões do prédio anexo para aquisição de materiais elétricos a partir das 9 horas. As licitações são do tipo menor valor global, por item, com recibo de retirada de edital pela internet. Mais informações sobre os eventos, acesse o nosso site. Termina aqui mais um Jornal da Câmara. Essa edição está disponível no câmarapiracicaba.sp.gov.br no link TV Câmara. Logo mais terá início o programa Primeiro Tempo, ao vivo com o jornalista Marcelo Bandeira. E em seguida, a reunião ordinária desta segunda-feira, dia 24 de março. Na próxima quinta, voltaremos com mais notícias do Legislativo de Piracicaba. Até lá!